Deputados participam de mais uma sessão da CPI da telefonia na Assembleia Legislativa. Prefeitos paraibanos participam de audiência para debater plano base da educação. Condomínio Cidade Madura será inaugurado hoje em Campina Grande. Receita Federal abre prazo para retificar declaração de imposto de renda. Saiba como a população pode contribuir com o trabalho de investigação da polícia utilizando o Disque Denúncia. Hoje é terça-feira, dia 5 de maio, e o Assembleia Notícias está no ar. E vamos começar conferindo as manchetes dos jornais que circulam hoje no Brasil. O jornal o Globo traz em sua capa: petróleo deve ter novas regras. Conferimos agora também a manchete da Folha de São Paulo. Em 3 meses, 1,5 milhão entra em lista de inadimplentes. E o Jornal do Comércio de Pernambuco traz como principal destaque: projeto Novo Recife é aprovado e sancionado. Vamos conferir agora as manchetes dos jornais que circulam no estado da Paraíba. O jornal A União: crescem os casos de dengue em todo o país. Já o Correio da Paraíba destaca: Leão pega 11.844 na malha fina. E o Jornal da Paraíba: inadimplência dispara e atinge 441% na capital. Discutir o plano base da educação. Este foi o objetivo de uma audiência realizada ontem no Espaço Cultural com a participação de muitos prefeitos paraibanos. O documento base do Plano Estadual de Educação foi apresentado na audiência pública proposta pela Comissão de Educação da Assembleia Legislativa. O evento aconteceu no auditório do Espaço Cultural José Lins do Rego. Na reunião, cerca de 100 prefeitos e secretários de educação de todo o estado discutiram as metas e bases do Plano Estadual de Educação para o decênio 2015-2025. Nós vamos trazer as pendências do município de Cajazeiras, os convênios que tem com o FNDE e que a gente tem licitações realizadas e precisa da autorização do FNDE para que os recursos entrem em conta. Enfim, é um momento extremamente importante para todos os prefeitos da Paraíba, porque teremos a oportunidade de discutir diretamente com o presidente do FNDE todas essas questões. Na audiência, após a solenidade da abertura, a Orquestra Prima apresentou-se para o público de prefeitos, deputados e demais autoridades que lotaram o auditório. O presidente do FNDE, Antônio Dilvan, esteve presente, falando da parceria entre estados e municípios. O FNDE está presente aqui, tanto para incentivar a construção do Plano Municipal e Estadual de Educação, como também está com um escritório aqui instalado ao lado. É um escritório com 6 técnicos para tirar dúvidas sobre alimentação escolar, prestação de conta, PENAT, obras, construções diversas. Então, assim, o FNDE é um ator importante nesse processo educacional brasileiro. Então, nós estamos aqui imbuídos desse propósito. A senadora Fátima Bezerra, que é vice-presidente da Comissão de Educação do Senado, frisou a importância do debate na construção dos planos estaduais. O Plano Nacional de Educação, que norteia os planos estaduais e os planos municipais, tem um conjunto de 20 metas ambiciosas, audaciosas, que vão desde a questão da universalização e ampliação do atendimento escolar, da creche até a pós-graduação, até a agenda de valorização salarial e profissional do magistério, né? Daí exatamente a importância do debate. Então estamos aqui, repito, trazendo o incentivo da Comissão de Educação do Senado e nos colocando exatamente à disposição para somar e fortalecer essa luta em defesa da educação. Durante a audiência, o FNDE disponibilizou um balcão itinerante de atendimento com 6 técnicos para atender prefeitos e secretários de educação a respeito de liberação de recursos e verbas para os projetos dos municípios. O deputado Buba Germano, presidente da Comissão de Educação da Assembleia, traçou um panorama da educação no estado. Nós estamos tratando exatamente de um tema que, junto com os municípios paraibanos, executa acima de 4 bilhões de reais. Então, a ideia foi tornar isso uma audiência pública com todos os gestores municipais e a Secretaria de Estado e convidados como a senadora Fátima Bezerra, que é uma militante na área da educação,
vice-presidente da Comissão de Educação do Senado, o governo federal possa se manifestar o que é que pode oferecer aos municípios paraibanos para que a gente possa fazer o ajuste dos planos municipais articulados com estaduais e o Plano Nacional de Educação. O deputado federal Wilson Filho falou da importância com o governo federal na liberação de recursos para a educação no estado. Se a gente puder tratar a educação como prioridade, como o governo federal está tratando a Paraíba como prioridade, em relação à educação, eu tenho certeza que as coisas vão avançar. Então estão presentes mais de 100 prefeitos, alguns deputados, todos foram convidados, todos os prefeitos foram, todos os deputados estaduais foram, e eu tenho a honra e a alegria de poder estar ajudando a coordenar um evento tão importante como esse. O texto base do Plano Estadual de Educação foi exposto com destaque para as 20 metas alinhadas com o Plano Nacional, que formará o tripé município, estados e governo federal para as metas e desafios de educação no país para os próximos 10 anos. Os prefeitos puderam conhecer o documento e juntos opinar e questionar, construindo as bases do texto que será apreciado na Assembleia. A Comissão da Educação da Assembleia Legislativa, que é muito estratégico, muito positivo, quando o Executivo, da parte da educação, consegue estar bem articulado com a Assembleia. Eu acho que esse é um dos pontos mais positivos, então, em função disso, nós conseguimos fazer essa reunião muito relevante, porque congregou os prefeitos e os secretários de educação, que são pessoas importantes também na construção e consolidação dos planos municipais de educação. E daqui a pouco nós vamos conversar com o presidente da Comissão de Educação da Assembleia, o deputado Buba Germano, sobre essa audiência realizada ontem aqui em João Pessoa. E a Frente Parlamentar da Água desenvolveu várias atividades ontem. Uma comitiva de deputados fez uma audiência pública em Itaporanga pela manhã. À tarde aconteceu uma visita ao Rio Piancó. Já às 7 horas da noite foi realizada uma audiência pública na Câmara Municipal de Patos. E já os integrantes da CPI da telefonia realizaram ontem uma sessão com a participação de membros do Ministério Público e também da Defensoria Pública. Os números de reclamações contra operadoras foram apresentados. A terceira sessão pública da CPI da telefonia foi iniciada com um minuto de silêncio em homenagem ao ex-vereador de Campina Grande, Mário Araújo, que morreu no último domingo. Em seguida, os parlamentares convidaram o defensor público-geral do Estado, Vanildo Oliveira, para falar sobre as demandas judiciais que chegam até o órgão. Segundo ele, o maior número de reclamações está relacionado a uma operadora. O PROCON do Estado da Paraíba, ele era vinculado à Defensoria Pública, através da Constituição do Estado. Essa vinculação acabou-se. Na época em que ele era vinculado, em conversa com os gestores do PROCON à época, eles me diziam que o AOI era campeão de reclamações das empresas de telefonias no Estado da Paraíba. E eram muitas demandas, ou seja, a Defensoria tinha que atuar bastante contra essas operadoras? Muitas pessoas nos procuravam para que nós entrássemos com ações contra as empresas telefônicas. O número só não é maior porque essas ações, normalmente, elas não ultrapassam 20 salários mínimos. E até 20 salários mínimos, o cidadão se dirige diretamente aos juizados especiais, sem a necessidade do acompanhamento de um advogado. O defensor se comprometeu em enviar para a comissão um relatório geral com o número total de ações impetradas pela Defensoria contra as operadoras. Ele também sugeriu mudanças que ajudariam a diminuir os problemas enfrentados pelos consumidores. Modificar a legislação que concede esse serviço, a concessão desse serviço. Por exemplo, seriam multas mais pesadas, seria caso de perder a concessão se continuasse a prestar o mau serviço. Seria o caso de ter em cada cidade, por exemplo, acima de 50 mil habitantes, ter um posto obrigatório da concessionária para que a pessoa não tivesse que passar por esse desespero, que é a tortura que é ligar o 0800. Então, seriam algumas medidas que poderiam melhorar o serviço. Em seguida, a comissão convidou o promotor Glauberto Bezerra, diretor do PROCON do Ministério Público Estadual, e o procurador-chefe do Ministério Público Federal, Rodolfo Alves, que falaram sobre a atuação dos órgãos em ações contra as empresas. Nós hoje no país temos de procedimentos nos diversos órgãos do Ministério Federal, 235 procedimentos ativos. Esses procedimentos tratam aí de diversos fatos, pode eventualmente um desses procedimentos repetir o mesmo fato
fato em outro local, mas certamente nós temos aí pelo menos uma centena de problemas que podem ter correlação ou não, mas certamente são problemas que a população enfrenta e também podemos afirmar com toda tranquilidade que o que ocorre em um determinado estado certamente ocorre na Paraíba ou pode vir a ocorrer na Paraíba. Então, é uma avaliação que a gente precisa fazer sempre nesse âmbito coletivo, porque o problema de um consumidor certamente é o problema de muitos outros consumidores. Nós estamos juntos mesmo, apoio total e absoluto aos trabalhos da CPI, que teve a felicidade em um momento histórico que há um movimento nacional dos órgãos de defesa do consumidor, para proteger a dignidade do cidadão, para realmente fazer com que o que a gente paga, nós recebamos de volta contratualmente das operadoras de telecomunicações. Os trabalhos foram encerrados com o depoimento do presidente da OAB Paraíba, Odon Bezerra, que já exerceu o cargo de diretor dos PROCONs estadual e de João Pessoa. Ele relatou os principais problemas enfrentados pelos consumidores no período que esteve à frente dos órgãos. São pontos dentro da cidade de João Pessoa em que não se tem o sinal de telefonia móvel. E eu citei vários desses pontos, como bairros estados, como o Retão de Manaíra, como a Mata próximo ao UNIP, no centro da cidade próximo à Praça da Independência. Esses são pontos em que eu, enquanto consumidor, sistematicamente sofro. E continua sendo a mesma coisa desde o ano de 2007, quando tivemos aqui na Assembleia, e que disseram que iam melhorar e que infelizmente não melhorou. Pelo contrário, com a expansão do número de chips, nós temos visto e sentido na pele uma dificuldade tremenda na questão da telefonia. Aquilo que nós queremos atingir, quer fazer com que nem eu nem ninguém aguenta mais com essa péssima qualidade de serviço que as empresas operadoras da telefonia móvel prestam à Paraíba. A presença aqui do Dr. Rodolfo Alves, representante do Ministério Público Federal, foi bastante significativa, trouxe à luz, inclusive para o nosso conhecimento, de centenas de ações ajuizadas, né, por órgãos, entidades e por cidadãos, né, da sociedade paraibana, e não apenas paraibana, mas brasileira, porque ele também nos trouxe um mapa de como estão se processando essas demandas em todos os recantos do Brasil. A próxima atividade da CPI acontece na quinta-feira em Campina Grande e Guarabira, quando serão realizadas 2 sessões públicas nas câmaras municipais. Daqui a pouco tem sessão ordinária no plenário José Maris. Hoje à tarde estão agendadas 3 reuniões ordinárias. Uma da CCJ, a Comissão de Constituição, Justiça e Redação, outra da Comissão de Direitos Humanos e Minorias, de autoria do deputado Frei Anastácio, e a última da Comissão dos Direitos da Mulher, que é presidida pela deputada Camila Toscano. Será inaugurada agora pela manhã em Campina Grande mais uma unidade do Cidade Madura, um condomínio exclusivo para idosos. São 40 residências de 54 metros quadrados, totalmente adaptadas, com guarita de segurança, praça, horta comunitária e muitos outros itens para dar mais conforto aos idosos com vulnerabilidade social. O primeiro Cidade Madura foi entregue no ano passado aqui em João Pessoa. O condomínio é uma referência nacional como exemplo de políticas públicas para idosos. E depois do intervalo você confere uma entrevista com o deputado Buba Germano para falar sobre a audiência que discutiu o Plano Nacional de Educação. É já já. Nós temos agora imagens do trânsito pelas câmeras da CEMOB. Estamos verificando aí como está fluindo o tráfego na Avenida Cruz das Armas, próximo ao Mercado Público. Voltamos em instantes. O bambu, uma planta natural das regiões tropicais e subtropicais do planeta, possui uma ampla gama de aplicações. Em países como a China, a Índia e o Japão, o uso do bambu na construção civil faz parte de uma tradição. Tanto na escala artesanal como também como um processo industrial, o caule lenhoso desta planta, em geral longo e resistente, lhe confere propriedades únicas. No Brasil, o bambu aparece em sua forma nativa em quase todo o território nacional, mas o seu uso ainda é muito pouco difundido.
As pesquisas realizadas em nosso país têm mostrado as vantagens do uso industrial do bambu na construção civil. Com técnicas avançadas, hoje é possível a produção de lâminas de compensado, vigas e pilares a partir do bambu, com excelentes qualidades técnicas e ainda com a vantagem de poupar a derrubada de florestas. Um projeto que tramita no Senado estabelece a política nacional do incentivo ao manejo sustentado e à cultura do bambu. Outros países da América do Sul, como o Equador e a Colômbia, já perceberam o potencial de exploração industrial do bambu. O projeto de lei em análise no Senado prevê o estímulo ao plantio do bambu, além do investimento no desenvolvimento tecnológico e no apoio às pesquisas. Mais ou menos ético, antiético, mais ou menos justo, injusto, mais ou menos verdade, mentira. Para alguns valores não existe mais ou menos. Uma campanha do Ministério Público da Paraíba, sempre ao lado do cidadão. E vamos conferir agora como fica o tempo hoje em algumas cidades do estado. A previsão para Sapé é de nebulosidade variável com possibilidades de chuvas. A temperatura máxima é de 29 e a mínima de 21 graus. Em Taperoá, a previsão é de tempo nublado. A temperatura máxima deve ser de 34 e a mínima de 21 graus. Em Cajazeiras, a temperatura máxima prevista é de 34 graus e a mínima de 21. A previsão é de tempo nublado com possibilidade de chuvas em pontos isolados. O Plano Nacional de Educação é o que dá as diretrizes de ações e investimentos do setor no Brasil. E foi justamente para discutir como melhorar as políticas educacionais do país que foi realizada uma audiência pública ontem em João Pessoa. Esse evento foi uma solicitação da Comissão de Educação, Cultura e Desportos da Assembleia Legislativa. E nós vamos conversar agora com o presidente da comissão, o deputado Buba Germano. Bom dia, Buba. Bom dia, Cláudio. Satisfação estar aqui com vocês. A satisfação é toda nossa. Ontem a participação dos prefeitos foi significativa, atendeu às expectativas da comissão? Significativa. Nós tivemos a oportunidade do presidente Tota convocar os prefeitos, a presidenta da Undime, que é a União dos Dirigentes Municipais de Educação, a todos os secretários e secretárias de Educação. Tivemos a representação da Comissão do Senado Federal, Secretaria de Estado e a inovação foi a instalação do escritório do FNDE durante 2 dias na Paraíba para dirimir dúvidas dos gestores, caminhamento, pendências, mas no fundo o objeto principal foi atingido, que era fazer um grande debate, uma audiência pública sobre o Plano Estadual de Educação. Evidentemente que os municípios estiveram presentes porque as políticas são articuladas, existem metas estabelecidas pelo Ministério da Educação. Evidentemente, os estados fazem seus respectivos ajustes e fundamental a participação dos prefeitos, que, aliás, as prefeituras municipais investem mais dinheiro na educação do que o próprio governo do estado. E nós estamos tratando, Cláudia, de um montante de investimento na Paraíba, em 2014, de 4 bilhões e 200 milhões. Há dificuldades dos gestores municipais, dos prefeitos, secretários, em arrecadarem verbas para implementar ações na educação? Olha, o maior questionamento, e tinha vários prefeitos, foi exatamente nesse sentido, porque se não tiver financiamento, dinheiro novo, hoje o que existe no país é que o dinheiro do Fundeb, que é uma arrecadação dos próprios municípios e estados, o governo vincula e estabelece regras de utilização. O grande questionamento é que nas metas, todas elas incidem em ampliação de despesas. Por exemplo, quando se trata de universalizar o ensino, quando se trata de jornada ampliada em tempo integral, ensino em tempo integral, isso significa mais professores, mais despesas com alimentação. E hoje nós apresentamos um dado importante, tanto o Estado compromete já 78% da receita do Fundeb com remuneração de professores e a média dos municípios paraibanos 30%. E no limite constitucional de obrigatoriedade de 25% de gastos com educação, os municípios já fazem, em média, na Paraíba, 30% de despesas. Então, o grande questionamento é a vinculação, por exemplo, do dinheiro do pré-sal, que estabelece 75% para ser utilizado na educação. Se não tiver dinheiro novo, e aí não adianta o governo federal estabelecer metas
e cobrar de estados e municípios que cumpram se não tiver um aporte de financiamento que permita com que a gente cumpra. Na verdade, nós estamos tratando de metas importantíssimas, como acabar com o analfabetismo, universalizar o ensino creche para todas as crianças, enfim. São 20 metas e o plano, Essas metas são do Plano Estadual de Educação. Do Plano Nacional, e a gente faz os ajustes e, evidentemente, os municípios também farão seu enquadramento. E a grande discussão é essa, é porque a regra do governo federal, ele tem indexadores para o piso nacional que não são compatíveis com a receita. E essa conta não fecha. Se a gente reduz despesas, reduz receitas e aumenta despesas, o cenário é muito ruim. E aí foi importante a presença do governo federal. A senadora Fátima é uma militante da área da educação. Ela foi por 2 vezes deputada estadual, 3 vezes federal. Fátima Bezerra, do Rio Grande do Norte. Foi uma das relatoras da lei do piso nacional. Então é uma militante, ela compreende, fala a nossa língua também, e a gente espera que possa contar com o apoio do Congresso Nacional nesses ajustes de pactos federativos para que a gente possa tratar de um tema importantíssimo para o desenvolvimento do Brasil. O senhor já foi presidente da Federação dos Municípios, foi prefeito também, tem uma experiência no Executivo. Essa dificuldade que o senhor citou dos prefeitos, que os prefeitos têm para fechar essas contas no setor da educação, é possível ajustar e fechar essa conta? Isso tem uma palavra que está em moda que chama-se pacto federativo. Se o governo não mexer no formato da federação, nós não acreditamos. Porque hoje o modelo ele é equivocado, ele concentra 64% da renda em quem não executa serviços, que é a União. Transfere a rede de serviços para estados e municípios, mas não transfere os recursos compatíveis. Em todos os programas criados pelo governo federal, tanto estados como municípios, eles entram com uma contrapartida, às vezes 2, 3 vezes superior ao que recebem. Como exemplo, a gente recebe 9, 10 mil reais para um programa de saúde da família e uma equipe é 35 mil reais. CAPES, CEL, SAMU, enfim, merenda escolar. Merenda escolar, 30 centavos o governo dá para a gente ter uma merenda de qualidade. Então, transporte escolar. Então, esse mecanismo que há uma grande discussão, evidentemente que a responsabilidade nossa, como Comissão de Educação aqui na Assembleia Legislativa, e registramos lá a presença do deputado Anísio, que é membro, Frei Anastácio, que é da Comissão de Orçamento, é uma responsabilidade muito grande, porque, por exemplo, o governo, nosso governo aqui da Paraíba, anuncia que dobrará o piso nacional em 4 anos. Esse anúncio foi feito em 2014. Então, evidentemente que cabe a nossa responsabilidade dialogar com os segmentos e, evidentemente, também com o governo, para que a gente possa assegurar essa sua promessa no orçamento do governo do Estado. Em relação ao pacto federativo que o senhor citou anteriormente, há também um esforço da Comissão de Educação para mobilizar a bancada federal no sentido de fazer esses ajustes que são necessários? E o Senado, porque, só para você ter uma ideia, Cláudia, se desengavetarem do Supremo uma liminar que tem sobre a questão da distribuição de royalties de petróleo, a Paraíba já perdeu 300 milhões no ano de 2013. 300 milhões, 75% seria direcionado para a educação. Aí sim, aí nós acreditamos que com uma fonte de financiamento, o governo acena a possibilidade de, num período de 10 anos, utilizar 10% de variação do PIB para investir na educação. Mas, por enquanto, é só promessa. Então, hoje a gente não chega a 3,5%, 4% do PIB investido na educação. Há uma lei no Congresso que estabelece essa utilização do recurso de petróleo, dos royalties, e a gente espera que isso saia da gaveta e, na prática, se transforme em aporte de investimentos. Para você ter uma ideia, o que o governo faz federal? Essa semana que passou, a Paraíba recebeu em torno de 148 milhões, que é um ajuste que o governo federal faz do Fundeb. Na verdade, ele está repondo o prejuízo de estados e municípios no exercício anterior. Isso não é justo. Então, nós queremos contribuir e entendemos que nenhum país cresce sem investir na educação, mas é fundamental que se tenha conhecimento para que a gente não possa estar gerando expectativa à população de 20 metas e daqui a 10 anos a gente está voltando a dizer, não, continua com o índice de analfabetismo alto, ainda temos criança fora de sala de aula. Eu acho que a ideia da audiência pública foi muito importante, até porque, Cláudia, é um processo normal. O governo apresentou uma minuta do plano básico
e, evidentemente, até maio deverá encaminhar para a Assembleia Legislativa e é aqui que nós vamos fazer a avaliação para aprová-la. E cada município terá que ter também o Plano Municipal de Educação. Terá seu plano até o prazo de 23 de junho. E aí, quem não tiver o plano aprovado, em lei, nas suas câmaras municipais também, não terá acesso às políticas públicas federais, às que eu me referi, de transporte escolar, de merenda, de investimentos, de creche, enfim. É uma obrigatoriedade e nós não queremos que a Comissão de Educação fique apenas como faz de conta que foi instalada. Eu acho que ela cumpriu um passo importante agora, que foi essa primeira tentativa do contato com o governo. Quero parabenizar a Secretaria de Estado, na pessoa do secretário Alessio, que por 4 vezes eu procurei para que a gente construísse essa reunião tão importante, que tinha para mais de 400 participantes, entre prefeitos, gestores de educação e, evidentemente, a presença da Assembleia Legislativa. Ok, deputado, muito obrigada pela sua presença aqui no Assembleia Notícias. Estaremos sempre à disposição e parabenizar a grade da Assembleia Legislativa. Eu acho que esse tipo de informação, esse tipo de programação, como das águas, dos temas atuantes, propositivos e positivos, a gente precisa ter uma agenda positiva e vocês estão cumprindo essa missão muito importante. Muito obrigada mais uma vez, deputado. Começou ontem a campanha nacional de vacinação contra a gripe. É possível procurar um posto de saúde com o cartão de vacinação até o próximo dia 22. Devem receber a vacina crianças de 6 meses a menores de 5 anos, idosos com 60 anos ou mais, os trabalhadores da saúde, os povos indígenas, gestantes ou mulheres com até 45 dias após o parto, além dos presos e funcionários do sistema prisional. Para saber se você pode ou não tomar a vacina, o melhor a fazer é ir ao posto de saúde para fazer uma triagem que é rápida. Só quem tem alergia ao ovo é que não pode tomar a vacina. E o prazo para a declaração do imposto de renda já acabou. E quem não prestou contas com a Receita, o que deve fazer? É o que você vai saber depois do intervalo. Temos aí imagens do trânsito em João Pessoa, o cruzamento da Flávio Ribeiro Coutinho, Retão de Manaíra, com a Edson Ramalho. Trânsito fluindo bem. Nós voltamos dentro de instantes. A imprensa oficial é o órgão responsável pela publicação dos atos dos poderes executivo, legislativo e judiciário. Na Casa de Epitácio Pessoa, os atos e leis são publicados no Diário do Poder Legislativo, DPL. Neles são divulgadas ações do processo legislativo e administrativos da Assembleia Legislativa da Paraíba. O DPL é confeccionado na Divisão de Publicações Oficiais. Todos os projetos, tramitações de leis, além do trabalho das comissões permanentes e temporárias, têm seus atos publicados no Diário do Poder Legislativo. A Divisão de Publicações Oficiais recebe da Secretaria Legislativa a relação de leis e pareceres que serão publicados no DPL do dia seguinte. As matérias chegam aqui de vários setores, de várias divisões, das comissões, da Secretaria Legislativa, da Presidência, vem do setor de licitação. Então, quando chegam aqui, a gente leva ao secretário legislativo escolher as matérias que são publicadas no dia seguinte. Então, quando chegam aqui, a gente faz a triagem, faz a matriz aqui, prepara e leva para a gráfica imprimir. Esta importante ferramenta de transparência disponibiliza para a população tudo o que é produzido na Casa de Epitácio Pessoa. A investigação de crimes é o trabalho da Polícia Civil. É ela responsável por solucionar os casos para não permitir que os crimes fiquem impunes. E nesse trabalho a população pode ter um papel importante através do Disque Denúncia. O 97 existe já há cerca de 5 anos. Logicamente que no início era tudo muito incipiente e experimental, mas o tempo fez com que os analistas se aprimorassem, amadurecessem e hoje já desfruta de credibilidade. É um trabalho, é um serviço de utilidade pública em que através do qual as pessoas participam ativamente
do trabalho de segurança pública, né? Já que segurança, apesar de ser dever do Estado, a obrigação do Estado é dever de todos. Então as pessoas colaboram com a segurança, com o aparato de segurança pública estadual, auxiliando nas investigações. Só nos 4 meses deste ano, o Disque Denúncia 197 registrou 1.580 denúncias, sendo 75% delas relacionadas ao tráfico de drogas e a homicídios. Uma situação de crime em que exige-se uma intervenção imediata, o cidadão deve telefonar para o 190, para que o operador encaminhe, abra um chamado e encaminhe uma viatura da Polícia Militar para que seja feita essa intervenção imediata. O 197 tem por foco maior auxiliar no processo investigativo. A denúncia, o denunciante é mantido no mais absoluto sigilo e o teor da denúncia é encaminhado para uma delegacia, onde será verificada a veracidade, a procedência e auxiliará, a depender, na investigação de crime já ocorrido. 10 policiais civis são responsáveis por manter o atendimento funcionando 24 horas por dia e por repassar as informações para a polícia investigar os casos. O Disque Denúncia 197 ajuda a desvendar metade dos casos de homicídio na Paraíba. Os crimes que ocorrem em regiões mais inóspitas, em locais mais ermos daqui de João Pessoa, os populares eles temem em denunciar os acusados. Mas quando eles veem a oportunidade da denúncia que eles porventura venham a fazer ficar de forma anônima, se estimula a denunciar. Então, eles conseguem, inclusive, dar um norte para a gente começar a iniciar uma investigação acerca de um homicídio. A ligação para o Disque Denúncia 197 é gratuita. O sigilo é absoluto. A ligação ela não vai ser rastreada, a ligação não é identificada e a pessoa também não precisa se identificar. Se ela quiser se identificar, ela pode. Então, isso ajuda por demais a polícia. Porque, às vezes, a polícia começa a investigar um determinado homicídio, mas não sabe quem é a vítima, não sabe o que, porventura, possa ter motivado o seu assassinato. E um popular que viu, que presenciou ou que escutou uma história, ele está só colocando para a gente uma peça para ajudar a montar o quebra-cabeça. Então, por isso que a gente sempre estimula a sociedade, queira ajudar com o trabalho da polícia, que a polícia não está trabalhando em prol do Estado, em prol da própria polícia, mas sim em prol da sociedade. Agora, em compensação, a gente precisa dessa contraprestação também. A gente tem que chamar a sociedade para o lado da gente. E essa é uma peça que é o link que faltava entre a polícia e a sociedade. É o Disque Denúncia. E depois do fim do prazo de entrega do imposto de renda, agora é hora de aguardar. Mais de 10 mil contribuintes caíram na malha fina. Se você entregou sua declaração com erros, ainda dá tempo de retificar. Johnny é um dos contribuintes da Paraíba. Apesar de não ser obrigado a entregar a declaração do imposto de renda, ele fez questão de prestar contas à Receita Federal em troca de alguns benefícios. A declaração do imposto de renda, ela tem muitas informações. E como todas as informações elas são verídicas, ou seja, essas informações que eu estou passando para o meu contador são informações que realmente aconteceram, e se ele está informando ao Ministério da Fazenda, significa que aquilo ali tem uma certa veracidade. Então, quando os bancos utilizam o meu imposto de renda, eles acreditam que aquilo ali que eu estou informando é verdade e facilitam a minha alteração de cadastro, ou seja, os novos limites. Neste escritório de contabilidade, a maioria dos clientes entregou a declaração do imposto de renda antes do fim do prazo, dia 30 de abril. O fato chamou a atenção do contador Wellington Teixeira. Comparando com os anos anteriores, a gente percebeu uma certa educação tributária, né? A grande maioria se antecipou, se organizou, trouxe os documentos num tempo hábil, né? E no final ficaram apenas aqueles que costumeiramente já atrasam, já deixam de última hora mesmo. Na Paraíba, 283.974 contribuintes declararam imposto de renda, um aumento de 3,26% em relação ao ano passado. Segundo o delegado da Receita Federal, os números refletem o crescimento econômico do Estado. Nós estamos trabalhando com uma expectativa de 275 mil contribuintes, declarações na Paraíba, e esse número foi superado, com 283.974, em 3,26%. Imagino que seja o crescimento da Paraíba,
dos contribuintes com esse crescimento econômico no ano 2014 que tenha feito com que esses números fossem superados, além da estimativa que a gente já tinha feito em relação de acréscimo ao ano anterior. Bom, o Assembleia Notícias primeira edição vai ficando por aqui. Você tem mais informações no nosso site, al.pb.gov.br ou no Assembleia Notícias segunda edição a partir das 6 da tarde com Rafael Oliveira. Um bom dia para você e até amanhã.